Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã. Uma boa noite de quarta-feira, que meu pai Xangô possa abençoar a todos nós, assim como as Iabás. Nesta quarta-feira, que aqui tem aí uma quarta-feira chuvosa e cinza, tudo aquilo que filho de Xangô não gosta, talvez por isso tenha feito o chumaré de escravo, né? Para ver se param as chuvas e o tempo esquenta. Mas nesta quarta-feira, nós já sabemos que o Brasil teve a semana com maior número de óbitos por coronavírus. Nós batemos o recorde da semana. E eu tenho uma preocupação eminente com esta questão. Sempre terei, principalmente porque a vida humana vale muito. As pessoas que saem de casa usem máscaras, troquem a cada 2 horas, usem álcool gel. Eu sei que existe o transporte público que é caótico. Procurem se precaver. Procurem fazer tudo o que é possível para se proteger e proteger o próximo. Também soube que muitos motoristas de ônibus têm sido agredidos ao pedir que as pessoas utilizem máscaras. São profissionais, estão trabalhando, estão cumprindo com a sua função e merecem ser respeitados. Eles ficam dentro do ônibus tempo integral, eles correm risco em tempo integral. Então vamos também respeitar os profissionais, assim como respeitamos os profissionais da saúde. Continuamos com a nossa campanha da solidariedade. Vamos agora, no dia 25, para a entrega de julho das cestas básicas. Está aberto ainda para doações àqueles e aquelas que desejarem. Eu gostaria hoje de falar, aqui eu trouxe isso aqui não é meu, isto é do Pai Rivas, meu pai de santo, e eu trouxe para vocês observarem o que tem aqui, neste gráfico. Existe candomblés, umbandas e encantarias. Isto nós chamamos de núcleos duros. Por quê? Eles têm coisas parecidas. Todos estes núcleos têm peculiaridades que são próprias. Por exemplo, os candomblés. Os candomblés cultuam as divindades, orixás, inquices e vodú. No candomblé não há egum, ou seja, um culto direto aos ancestrais, a não ser no culto de Egungun, que é um culto próprio para isso. Existe uma relação íntima com a natureza. Existe uma relação muito forte da questão da comunidade santa. Nas umbandas, tem a divindade, mas o principal são os ancestrais, caboclo, preto velho, criança, baiano, boiadeiro, marinheiro, cigano, Exu, Pombagira, Maria Mulambo, enfim, todas estas entidades que são ancestrais. Então existe também o trânsito, a incorporação, mas com o ancestral e não com a divindade como é no candomblé. Existe relação com a natureza, iniciação, de modos próprios. O candomblé faz de uma forma, o umbanda faz de outra. Existem coisas particulares, mas a principal aqui é o culto ao orixá, ao ancestral e aos encantados. Os encantados nas encantarias são aqueles que nunca morrem. São seres da natureza que se encantam, são pessoas que se encantam. Eles nunca estão mortos e tem uma forte influência do cristianismo, assim como também da cultura africana e principalmente indígena, que é uma outra questão que envolve a umbanda em menos medidas ao candomblé, no seu candomblé de caboclo. Mas vocês podem observar que há uma intersecção aqui, ó, das linhas, por gentileza. As linhas, elas têm intersecção, elas se encontram em determinados momentos. Neste encontro, nós chamamos isso de zona de diálogo.
Também um termo cunhado por Pai Ribas, que está disponível na revista Estudos Afro-Brasileiros, que saiu no mês de maio, gratuita, online. Estes conceitos estão lá. Vocês podem acessar gratuitamente e podem ler à vontade todos os artigos que contém a revista, inclusive muitos do Pai Ribas. Mas esta zona de diálogo é onde esses diferentes núcleos se encontram, tem coisas comuns. O que quer dizer isso? Que não é uma coisa estanque, como se fosse um precipício entre o candomblé e a umbanda, um precipício entre umbanda e encantaria e o candomblé e encantaria. Não, a gente dialoga, a gente conversa. Conversar é ter coisas comuns. Por exemplo, o transe é comum, é possível dialogar. Nós temos a iniciação, é possível dialogar, ela pode acontecer de modos diferentes, mas há diálogo. E existem algumas zonas que esse diálogo ele fica tão próximo que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para saber se é umbanda, encantaria ou candomblé. O que eu estou querendo dizer com isso? Que estas religiões, elas defendem valores. Quais são os valores que estas religiões defendem? Eu quero que você me diga. Você que está me ouvindo hoje pode me fazer perguntas, mas também pode dar a sua opinião. Quando nós falamos em religiões, o que nós temos como interpretação de uma religião? O que nós temos como expectativa de uma religião, seja ela das religiões afro-brasileiras, candomblé, umbanda ou encantaria? O que nós temos e compreendemos como religiões? Eu aceito a zona de diálogo? Eu não aceito a zona de diálogo? Eu acho que essas religiões, elas são primas irmãs ou elas são diferentes e têm que ser combatidas intra-religiosamente falando? Ou nós temos que dividir uma herança comum e, como da mesma família, procurarmos valorizar? O que pregam as religiões? É o bem comum? É o bem-estar individual? É o respeito à natureza? É o direito à felicidade? O que as religiões afro-brasileiras pregam? Mas, enquanto você pensa para colaborar com a nossa live, eu vou dizer aqui, em qualquer uma delas, a cabeça, chamada Ori, no candomblé, aqui Jeje Nagô, a cabeça é fundamental. A cabeça determina o caminho que você vai trilhar. Agora, como é que este destino individual, que é o da cabeça da pessoa, recebe influências da religião? Você tem uma cabeça, você tem um destino, você tem o que não é fixo. É um destino que ele é feito por probabilidades, ele é aberto. Você faz destino todo dia. Todo dia nós fazemos destino. Agora, como que a religião pode interferir no destino das pessoas? Não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário? Não, o José Rojas disse que para ele representa respeito. A Valéria Ribeiro, benção minha mãe, as religiões afro-brasileiras é uma grande família. Será? Família briga, né? Família se desentende. Isso quer dizer que nós somos inimigos? Não. O respeito pela forma do outro pensar e fazer religião afro-brasileira tem que ser acima de qualquer coisa. O Thierry Marx diz que as religiões devem pregar o amor e, sobretudo, o respeito. A Laia Souza diz que os valores são caridade, amor e humildade. O José Rojas diz carinho e amor também. Vou pegar aqui que caiu, que eu ia mostrar. São a soma de valores, cultura, disse a Renata Nigro Thanos. O Eduardo Stancanelli diz respeito.
tudo isto fortaleceria a cabeça, não é isso? Estas colocações feitas por vocês fortaleceria a cabeça de alguém. O respeito, né? A convivência, o amor, ouvi um termo que agora até esqueci, mas que me foi... Carinho. Carinho. Tudo isto fortalece a cabeça. Humildade. Mas será que no destino, no cotidiano, nós vemos isto acontecer? Qual é a responsabilidade que a religião tem em fortalecer ou enfraquecer cabeças? Eu posso fazer uma cabeça forte ou eu posso fazer uma cabeça fraca. Fazer cabeça fraca é quando eu não prego amor, eu não prego respeito, eu não prego o compartilhamento, a solidariedade, os valores espirituais, sejam por pessoas, seja pela natureza. Eu tenho aí um enfraquecimento da cabeça do ori. Eu tenho um ori que não pode ser a perê de orixá. Cabeça fraca não tem orixá. Coce ori, coce orixá. Quem não tem cabeça forte não vai ter orixá. Ou seja, porque o orixá são estes valores que vocês deram. O orixá não é ódio, não é vingança, não é individualismo. O orixá não é revolta, o orixá não é egoísmo, o orixá não é arrogância, vaidade, isso não é orixá. O orixá são coisas como vocês disseram. Se eu tenho estas características, ódio, vingança, competição, vaidade, orgulho, eu estou indo no caminho oposto do que é o orixá. Então, eu estou na religião, mas eu não sou a religião. Eu não sou orixá. Eu estou como filho de orixá, mas eu não sou um filho de orixá. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar seriamente. Eu costumo dizer para os meus filhos de santo que o orixá é a coisa mais violenta que eu conheço. Não é porque ele é ruim, porque ele vai te pôr no seu destino. Como é que alguém pode ser odiento? Como é que alguém pode ser egoísta? Como é que alguém pode ser vaidoso, orgulhoso? O orixá vai tentar te colocar no rumo daquilo que é dele. E para você isso vai parecer violência. Porque ele vai pôr você numa rota em que você encontre a paz, o equilíbrio, a estabilidade, o bem-estar, o amor, o afeto, o carinho, a solidariedade. Agora, se você está no rumo oposto, o que vai acontecer? A força para te pôr neste rumo é muito grande. É como se eu tivesse aqui, ó, para eu poder fazer isso aqui, como dizia meu pai de santo, eu tenho que fazer força, senão ele volta. Esta força que o orixá faz para colocar a gente no rumo. As pessoas às vezes falam, nossa, eu fui pro candomblé, fui pra umbanda, fui pra onde a minha vida virou uma desgraça. Será porque não é porque a gente também está num rumo muito ruim da vida? Tem alguma pergunta, meu filho? Deixa eu só dar uma olhadinha. Aqui a Gilmara Lima disse que as religiões brasileiras é para ser o bem comum de todos, né, mãe? Mas tem algumas que agem diferente, segundo ela. Ana Paula Couto também, as religiões têm que ter como fundamental o bem-estar coletivo. A Tânia Dias diz respeito e evolução de nós como ser humano. Valéria Ribeiro de novo, respeito acima de tudo. Deixa eu ver. A Alice fala da ética, responsabilidade, culto à natureza, respeito à alteridade, ao livre-arbítrio. Então, vocês estão me fazendo colocações e eu gostaria que vocês pensassem. E eu não estou falando só das religiões afro-brasileiras, estou falando de religião. As religiões afro-brasileiras é onde eu estou. Mas a religião como um todo, ela deveria ser aquela que fortalece oris, que fortalece cabeça. Esta é a função da religião, em como ela interfere na vida das pessoas. O nosso mundo hoje, e eu vou voltar aqui para uma coisa social, coletiva, que é impossível a gente não viver junto, que é esse coronavírus.
Ele fez com que nós percebêssemos que um depende do outro. Para manter a saúde, eu dependo que o outro se proteja. Para eu manter a minha saúde. Para eu manter a saúde do outro, eu preciso que eu tenha esse processo de proteção. E isso não é diferente dentro da religião. Nós precisamos ter essa relação de interdependência, de respeito, de amor, de colaboração, de solidariedade. Isso reduz ódio. A nossa sociedade está mergulhada no ódio, mergulhada na vaidade, mergulhada no egoísmo. E eu acredito piamente que nós somos capazes de olhar, e nós, sacerdotes, sacerdotisas, de promover sentimentos positivos que façam bem à cabeça das pessoas e à cabeça do mundo. Isso é o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Não sei se ainda há alguma pergunta. Tem muitos comentários. Pode fazê-lo. A Denise Batista, bênção minha avó, as religiões afro-brasileiras devem pregar o respeito, a alteridade, sem preconceitos, propiciar o fortalecimento da cabeça de seus adeptos. Saravá. Saravá, Denise. O Luciano Rodrigues diz que religião, união entre os povos, cada um respeitando o espaço do outro, o amor fraterno entre os povos. Erundina Cesariano, boa noite, mãe Mutumbaca, prazer poder estar com a senhora, mesmo de longe. Mutumbaxi. Luciano Ferreira, bênção minha mãe. Acho que é importante entender que os valores morais não são necessariamente uma cartilha moral, pensando numa tradição viva e dinâmica que se atualiza e ressignifica. Isso é uma coisa que a gente pode falar em outro tempo. A história e a religião. A religião conversa com a história. A Mônica Taide diz que é muito bom ter essas aulas, agora estou passando a entender o espiritismo. A Maeli Ferreira diz que fala sobre respeito, Mônica, humildade. Só um minutinho, Mônica. Eu não estou dando aula, minha filha. Eu estou compartilhando experiências. Eu acho que tem muitos sacerdotes e sacerdotisas que também compartilham suas experiências. E todas elas valorosas. A sua também o é. Maeli Ferreira fala de respeito, humildade, amor, carinho. Deixa eu ver o que mais. Tem muita mensagem. Elizabeth Pequiai de Peruíbe diz: Mãe Maria Elise, quero parabenizar pelo seu livro e a dedicação, adorando a leitura, principalmente a carta. Bem, se essa carta ao meu mestre, tenho certeza que ela é do imo da minha alma. Eu tenho certeza que ele também vai tomar conhecimento onde ele estiver. A Leia Souza disse que depois que descobriu os valores da Umbanda, dos guias, minha vida tem mudado para melhor. Cada dia uma vitória. Que bom, Vera. O Luciano Ferreira agora fez uma pergunta. Penso também nos conceitos de bom e mal, bem e mal, certo e errado. Não como coisas que existam a priori, e mais em relação umas às outras. O que a senhora pensa a respeito? Eu já falei isso em uma live. Eu aprendi com um caboclo dentro do terreiro que bem é aquilo que faz bem para todo mundo. E o mal é aquilo que só faz bem para mim. E isso eu tomei como uma norma a seguir na vida. Toda vez que alguma coisa só faz bem para mim, eu preciso levantar a orelha. Tem alguma coisa de errado nesse conceito. O Thierry Marx pergunta aqui também: mãe, o que devemos fazer nesse momento para ter um ori saudável mediante a situação? Bênção, sua bênção, Thierry, e que meu pai Xangô lhe abençoe. Eu acho que nesse momento, meu filho, é pensar naquilo que é coletivo mais do que nunca. É voltar toda a nossa força para o bem-estar coletivo. Eu sei que a gente pode pensar individualmente, falar, tem recursos, banhos, defumações, aí as pessoas do santo vão cada uma ter a sua, vamos dizer, o seu processo curativo para esse momento, né? Mas coletivamente nós precisamos um auxiliar o outro, porque senão a gente não vai sair disso. Eu tenho certeza que o orixá não está feliz conosco. A Erundina Cesário disse que através do meu babá Glebson conheci a senhora, ficou muito orgulhosa dele, pois vem daí toda a bela didática. Bênção, Glebson, você sua bênção, que Oxumaré, eu falei de Oxumaré, hoje não pode falar, né? E tem um filho de Oxumaré.
Bênção, babá, que meu pai Xangô lhe abençoe. Bênção também a sua filha, que é um prazer tê-la aqui. E eu tive, foi meu aluno. Aluno não de santo, viu, minha gente? Aluno na faculdade. O Glebson foi meu aluno na FTU. Eu deixo aqui um forte abraço a ele. Estou devendo uma ligação para ele e eu sei disso. Mariana Rocha diz: mãe, eu acho incrível como é a vida. Eu comecei a assistir as suas lives morando no Paraná. Não te conhecia. Incrivelmente sou vizinha ao seu terreiro centro. Deve ser o do seu Lamartine, né? Acho no Paraná. Acredito que seja. Pode ser, bênção. Olha, eu tenho um filho de santo em Curitiba, aí próximo, né? Em São José dos Pinhais. Assim como quando tudo voltar, você vá à casa dele, que é uma excelente casa. Deixa eu só... A Mônica Thaís diz: mãe, didática nem todos têm, isso é uma bênção. Obrigado por dividir, doar-se e praticar a caridade. Bênção, Thaís. Eu acho que a didática também é uma coisa da vida, né? A gente vai aprendendo. Tem uma mensagem aqui do Ile Axé Omó Odelmi. Minha bênção, bênção ao povo do Ile Axé e que meu pai Xangô abençoe a todos. Que diz: já assisti alguns dos seus vídeos e me tornei seu fã. Suas sábias palavras tocam a todos. Um grande beijo e obrigado pelo exemplo de ser humano. Vejo a senhora uma pessoa preparada para o cargo que Deus, Olodumare, lhe deu. Obrigado. Sou de Odé, tenho uma casa em Caxias. Benção. Benção. É Laqueto, meu filho. Seu pai é dono de toda a nossa tradição. Que ele possa cobertar todos nós sempre. E Olodumare me deu um bom pai de santo. E ele me fez a minha cabeça, meu filho. E também meu coração, meu ocã, para esse cargo. A Mariana Rocha, que comentou que morava no Paraná, ela se mudou para São Paulo, agora ela mora perto do terreiro da Chebe Massude, ela mora no Ipiranga. Que beleza! Quando nós retornarmos, você poderá ir, porque nós temos um templo em São Paulo. Já demos a nossa hora, né? Só a última pergunta, pode ser? Pode. Do Silvino Silva. Bênção, minha mãe. Estamos tão adormecidos e ligados aos apegos materiais que perdemos os valores do mundo espiritual. A religião seria um ponto fundamental para esse despertar? Deveria. Bênção, Silvina. Que meu pai Xangô abençoe. Eu vou dizer uma coisa, se nós tivéssemos o mesmo empenho que a gente tem para comprar um carro, o mesmo empenho que a gente tem para comprar uma roupa nova, para comprar um sapato novo, nós aplicássemos essa força para ter valores espirituais, nossa sociedade já está salva. Nós canalizamos toda a nossa força para aquilo que é material, conquistas materiais. E esquecemos de canalizar também o nosso esforço para as coisas espirituais. Gente, mas hoje tá demais. Eu tenho um tempinho assim, eu gosto de live de 30 minutos. Não, mas não deu 30 ainda, não. O Jefferson Silva, ele diz: boa noite, mãe, axé, sua bênção. Bênção. Sou de Florianópolis e acompanho suas lives, que são muito esclarecedoras e instrutivas. Que dicas a senhora dá para médios que estão em desenvolvimento para um crescimento fortalecido no orixá? Sou de Umbanda, Almas e Angola, aqui em Florianópolis. Sua bênção, que meu pai Xangô abençoe. Meu filho, eu tenho uma ética no santo. Se você está na Umbanda, você deve ter um pai e uma mãe de santo. Eu, perante seu pai e sua mãe de santo, não sou ninguém para me meter no seu destino. É soberano o pai e a mãe de santo dentro do terreiro. Mas o que eu digo para você, como irmã na fé, procure, meu filho, canalizar, como eu disse, as suas forças para aquilo que é espiritual. E pense sempre, o bem é aquilo que faz bem para todos. Isso é um bom norte para a espiritualidade. Temos aqui uma mensagem do pai Edivaldo, esse meu pai, do Ilexé e Almilonã. Sua bênção, meu pai, que o nosso pai o abençoe. Prazer em tê-lo. Ele diz um abraço e sua bênção, que Xangô sempre lhe proteja. Ele falou: quando acabar tudo isso, vamos comemorar os 50 anos, o meu e os da instituição aí. Com todo prazer, babá. Quando acabar tudo isto, nós vamos fazer uma grande festa e todas as pessoas que guardo aqui no meu coração, a gente vai se reunir, porque para confraternizar a vida, isso vai passar.
e vai ser um prazer ter o senhor ou na minha casa ou na sua casa para a gente poder festejar. Thierry Marx respondeu: mãe, a cada dia fico mais seu fã. A senhora tem postura e elegância. Adoro ver a senhora, já me é rotina ouvi-la. Deus, Xangô e meu pai Oxalá nos abençoe. Parabéns. Bom, agora nós encerramos. Tá igual mais? Pode ter, tem mais? Não, acho que encerrou mesmo. Olha, eu ganhei uma caixinha que é para o sorteio, que aquele saquinho era horroroso, né? Eu já estava reclamando faz tempo. Ó, não vou olhar. Vou sortear hoje um livro chamado Teologia Usa Saias, escrito por mim, feminista, com muito orgulho. Uma pesquisa feminista. O lugar da mulher na nossa sociedade não é o mesmo que o do homem. Nós, mulheres, lutamos em dobro para ter um espaço social. Nós, mulheres, lutamos em dobro para ter um espaço na religião. A sociedade é do homem. Do homem. As mulheres, eu, branca, luto em dobro. A negra, em quádruplo. Porque os lugares sociais são diferentes. E a isto, eu quero dizer a vocês, eu admiro as mulheres do santo. Quando nenhuma mulher tinha o domínio, o comando de uma religião, as negras tinham. Lá em 1830, quando uma mulher jamais pensava em tocar uma religião, as negras tocavam. E é a vocês que eu quero agradecer, porque vocês fizeram viva essa tradição que eu compartilho hoje. E eu sou muito grata por vocês não terem deixado morrer aquilo que é vital na vida de muitas pessoas, e eu me incluo. Sou devedora do povo negro, dos homens, mas principalmente das mulheres que começaram essa luta. Agora eu vou... Alan Azevedo. Acho que talvez... Ele não ganhou esse livro, ganhou? Não, mas acho que ele comprou, talvez, quase certeza. Se o Alan resolver doar, ele manda uma mensagem e a gente faz o sorteio na próxima live. Mas está aqui do Alan. Quero agradecer a vocês, dizer que tem o Mestre Iluminando Consciência, que serve para o candomblé, serve para a Umbanda, porque é um ato de respeito a Pai e Mãe de Santo. Convido vocês a lerem. Também estou agora fazendo o que reza a minha tradição. Vai ser lançado agora em julho, para o jubileu de ouro da minha instituição, que eu com muito orgulho quero comemorar muito, como diz Pai Edivaldo, o aniversário dele, os 50 anos, e fazer viva a minha tradição. Fazer vivo cada dia a minha tradição. Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã.